todas com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Olá, turminha primários, classe Cordeiros de Cristo. Estamos aqui para mais uma lição. Vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Quando vamos, Senhor, aprender um pouco mais da Tua Palavra. Fala, Senhor, conosco, abençoe a nossa aula. É o que nós te pedimos e também te agradecemos. Amém. Glória a Deus, crianças. Então, crianças, nós estamos agora na lição de número 12, quase finalizando nessa revista, esse trimestre. Lição de número 12. E o nosso assunto da lição fala assim, Ananias, um herói evangelista. Vamos repetir? Ananias, um herói evangelista. E o nosso Memória em Ação, hein? Você está pronto para colocar sua memória em ação? Está lá em Marcos, no capítulo 16 e o versículo 15. E diz assim: anuncie o evangelho a todas as pessoas. Vamos repetir, que ele é bem curtinho, tá? Vamos lá? Anunciem o evangelho a todas as pessoas. Marcos, capítulo 16 e o versículo 15. E o nosso relato de hoje, a nossa história bíblica, está lá no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 10 até o 19. Crianças, quando Jesus ressuscitou, ele deixou uma missão para todos os que creem nele. Sabe qual é? Contar a todos que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e subiu aos céus, para separar um lugar para os que o aceitam como Salvador e Senhor, Assim, muitos seguidores de Jesus fizeram. Um deles foi o nosso herói de hoje, Ananias, isso mesmo. Ele falava do amor de Jesus a todos. Deus sabia que podia contar com Ananias. Crianças, os fariseus, que eram aqueles homens que odiavam os seguidores de Jesus, faziam de tudo para prender Ananias, faziam de tudo para matar Ananias, Também, como nós vimos também na história de Estevão, que era também seguidor de Jesus. E assim eles faziam também com Ananias. Mas um verdadeiro herói cumpre a sua missão até quando ele sente medo. E Ananias, ele era assim. Um dia, correu a notícia de que um dos piores perseguidores de cristãos estava chegando a Damasco, onde Ananias morava. E o nome desse homem que perseguia os cristãos era Saulo, isso mesmo. Ele tinha, crianças, autoridade, ele podia prender os cristãos, quem amava Jesus. Ele podia prender, maltratar qualquer cristão. E ele fazia isso, viu? Quando ele pegava um cristão, ele fazia isso. Mas, crianças, mesmo sendo mal, Saulo também precisava do amor de Jesus para mudar, Só que quem iria falar, isso para ele? Porque as pessoas tinham medo dele, por ele perseguir, por ele maltratar os cristãos. Os cristãos que amavam Jesus tinham medo de Saulo, Jesus sabia quem seria o super-herói, que iria fazer isso, iria falar de Jesus para Saulo. Vocês sabem quem é? Isso mesmo, Ananias. Mas quando o Saulo estava a caminho da cidade de Damasco, aconteceu algo muito extraordinário. Olha só, ele teve um encontro com Jesus. Como assim, tia? Jesus apareceu, para Saulo com uma luz forte, e perguntou para ele: Saulo, por que você me persegue? A luz era tão forte, crianças, que Saulo ficou
sem enxergar nadinha depois. E aí ele foi levado, né? Ele já estava sem enxergar, estava cego. E aí, com certeza, os soldados, né, quem acompanhava ele, levou ele até que ele chegasse à cidade de Damasco. Mas ele já estava cego, ele não tinha como perseguir nenhum cristão, ele não tinha como maltratar nenhum cristão. O próprio Jesus fez isso, né? Para que algo maravilhoso acontecesse na vida de Saulo. Sabe por quê, crianças? Jesus, ele apareceu a Ananias e disse para ele ir até a casa de Judas, né? Procurar Saulo. Olha só. E ele tinha falado com Saulo. E ele disse que ia um homem lá, um cristão chamado Ananias, ia orar por ele e ele voltaria a enxergar. Olha só, já pensou, não? Ananias teria que ir lá com Saulo, aquele que perseguia os cristãos. Aí Ananias então respondeu ao Senhor: Jesus, muita gente fala desse homem, de todas as maldades que ele tem feito, com todos os que creem no Senhor. Ele estava com medo, mas Jesus disse para ele: olha, mas vá, pois eu escolhi Saulo para trabalhar para mim. Olha só, ele tinha algo tão maravilhoso, né, para realizar através da vida de Saulo. Aí Ananias disse: então eu vou, Senhor. Ananias então obedeceu, venceu o medo e obedeceu o que o Senhor tinha mandado ele fazer. E foi à casa de Judas, atrás de Saulo. Chegando na casa de Judas, né, onde estava Saulo, Ananias foi até Saulo, a direção de Saulo, né, colocou as mãos sobre ele e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada. Ele me enviou para que você veja e também fique cheio de Deus. Crianças, na mesma hora, Saulo voltou a enxergar. Isso mesmo. E olha o que aconteceu. Ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Crianças, após aprender mais sobre Jesus, o Filho de Deus, porque Paulo já tinha ouvido falar muito, já conhecia muita coisa sobre Deus, né, sobre as leis de Deus, mas sobre o Filho de Deus, né, como ele não acreditava no Filho de Deus, que o Filho de Deus tinha vindo, que Jesus era o Filho de Deus, ele perseguia as pessoas que amavam a Jesus. Mas aí, quando ele recebeu esse Deus no coração, né, quando ele ficou cheio de Deus, ele passou a aprender mais sobre Jesus, né? E ali, Saulo, que também, viu, crianças, era chamado de Paulo, né? É a mesma pessoa, Saulo e Paulo, a mesma pessoa. Só que Saulo é o nome judeu e Paulo é o nome romano. Como ele trabalhava, né, para Roma, então ele recebeu esse direito, né, de ter um nome também romano, tá bom? Que era o Paulo. Mas quando eu falo de Paulo, de Saulo, é a mesma pessoa, tá bom? E aí, esse homem, né, depois que recebeu Jesus no coração, ele não parou mais de falar, né, dele. Falava de Jesus aonde quer que ele estava, e ele andou boa parte do mundo, ganhando milhares de pessoas para Jesus, falando do amor de Jesus. As pessoas aceitavam a Jesus, né, por meio da pregação de Paulo. Olha só, já pensou? Antes ele perseguia os cristãos e agora ele era um cristão que falava do Cristo, falava, né, de Jesus para as pessoas. Olha que coisa maravilhosa, olha o que acontece quando a nossa vida se enche de Deus. E isso daí, crianças, né, aconteceu porque Deus, ele chamou esse homem, Ananias, o herói, né, da nossa lição de hoje, que mesmo tendo medo, mas ele obedeceu, foi lá com o Saulo, orou por ele,
né? E ele se encheu de Deus, aceitou a Jesus como o Salvador da sua vida. Olha que importante, viu, crianças? Nós obedecermos a Deus. Mesmo às vezes a gente estando com medo de fazer algo que é certo, mesmo a gente estando com medo de falar de Jesus para aquela pessoa porque ela não gosta, né? Porque ela não quer saber de Jesus, porque ela é uma pessoa ruim, porque ela é uma pessoa que faz muita coisa errada. Às vezes, não vou falar de Jesus para essa pessoa não, porque ela vai falar alguma coisa para mim, vai me rejeitar, vai brigar comigo, fica com medo de falar de Jesus. Mas Saulo, ele era um homem tão ruim, tão perverso com os cristãos, mesmo assim, né, Deus deu a oportunidade para ele ouvir, né, sobre Jesus, para ele aceitar a Jesus no coração também. E assim nós não podemos achar que por a pessoa ser daquele jeito, ela também não deva ter uma oportunidade de ouvir sobre Jesus, mas nós devemos ir com essas pessoas. A gente não pode escolher, crianças, para quem a gente vai falar de Jesus. Eu vou falar para esse porque eu sei que esse daí vai gostar. Para esse eu não vou falar porque para esse eu sei que ele não vai gostar. Nós não devemos, crianças, escolher, mas devemos falar, né, do amor de Jesus a todas as pessoas. Todas as pessoas têm que ter essa chance, né, de ouvir sobre Jesus. E aí elas vão escolher se elas vão aceitar ele no coração ou não. Mas a nossa parte a gente tem que fazer, que é falar de Jesus. Assim como o nosso herói Ananias, mesmo com medo de se chegar, né, até Saulo, mas ele falou de Jesus e Saulo o aceitou e se tornou um missionário, um grande pregador do Evangelho. Eu posso dizer assim, que é um dos maiores missionários que o mundo já teve. Já pensou? Tudo isso pela atitude de Ananias, um herói, crianças. Ele não deve ter medo de fazer o que é certo, não deve ter medo de falar de Jesus para as pessoas. Glória a Deus, que lição maravilhosa. Vamos guardar essa mensagem, esse ensinamento no nosso coração e vamos também fazer, né, aquilo que nós aprendemos, que é ter coragem de falar de Jesus para as pessoas, independentemente de quem seja, viu? Glória a Deus, crianças. Então, vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, por tudo que nós aprendemos? Senhor Deus, te agradecemos porque nós aprendemos, ó Deus, nesta lição, que nós precisamos falar do teu amor para todas as pessoas, que nós precisamos ter coragem de falar do teu amor por cada um de nós, para que as pessoas venham te conhecer e te receber no coração. Pai de infinita bondade, continue conosco, não nos deixe esquecer esta lição. Nós te pedimos essas bênçãos e também te agradecemos. Amém, glória a Deus. Então, crianças, até a próxima lição. Fiquem com este louvor abençoado. Tchau, tchau. 1, 2, 3, palavrinhas.
domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical.